Oi, eu me chamo Iago, sou ligante da Liga de Inteligência Artificial da Faculdade Paulo Picanso e hoje eu vim dar algumas orientações e dicas sobre o uso dos prompts para a gente fazer a nossa questão de chilenagem baseado no material didático que é disponibilizado para a gente. Bem, assim que a gente entra na nossa AVA, que é a antiga Moodle, a gente consegue ter acesso, através de qualquer curso, às informações acadêmicas. Abrindo essa janela, a gente vai ter, bem aqui no final, os prompts para avaliação, que são os prompts que a faculdade desenvolveu para a gente conseguir criar essas questões de chilenagem. Clicando aqui, a gente vem para essa área e depois a gente clica de novo. E aí sim a gente vai chegar no site, em que a primeira coisa que a gente tem aqui é um hiperlink que vai levar a gente justamente onde estão essas questões de NAD. Descendo aqui um pouquinho, a gente vai ter prompts gerais tipo 1 e tipo 2. Os prompts do tipo 1, eles estão feitos em texto corrido. E já os prompts tipo 2, eles são divididos em tópicos. Mas depois a gente testando aqui na LIA, a gente já viu que usar os prompts gerais do tipo 1 é melhor, porque ele é texto corrido e a gente tem questões com resultado mais positivo. Vindo aqui, a gente vai ter diversos tipos de prompts que vão gerar diferentes tipos de questão. A gente tem questões de múltipla escolha, questões assertivas, questões discursivas. Então, a gente, dependendo do que você quiser gerar, você consegue selecionar o prompt que mais se encaixa ali no que você quer. E a gente vai fazer questões de múltipla escolha, asserção e razão. A gente consegue ver aqui que a gente tem um texto, que vai ser um texto base, enunciado, as alternativas, e a gente também consegue decidir o nível de dificuldade. Assim que a gente vai copiar aqui, o que eu vi algumas pessoas fazendo é copiando o texto inteiro. E se você copia o texto inteiro e lança no ChatGPT, no Gemini, seja lá qual for a inteligência artificial que você esteja usando, não vai gerar a questão. Ele não vai conseguir entender esse prompt e ele não vai conseguir gerar uma questão. Então, a gente vai copiar apenas o que está aqui entre aspas. A gente copia ele e aí a gente consegue já ir para a seção que a gente vai utilizar a nossa IA. Aqui eu vou escolher o Gemini para utilizar o prompt e desenvolver as minhas questões. Quando a gente vai gerar essas questões de tipo em chilenagem, é interessante que a gente use alguma fonte disponibilizada pela própria faculdade. Ou um slide de aula, ou algum tipo de artigo, resumo, um artigo de livro, capítulo do livro, não precisa ser ele completo. E a partir disso a gente consegue ter um direcionamento melhor, porque se o professor utilizou aquilo para ensinar, é mais fácil a gente utilizar para aprender. Então aqui, por exemplo, a gente consegue ver... deixa eu escolher aqui um artigo. Pronto. Escolhendo aqui esse artigo, eu consigo jogar esses slides, essa aula, e a partir dela eu consigo adicionar também o comando do prompt aqui no Gemini. Mas se a gente for ler, a gente vai ver bem aqui que atue como um especialista na elaboração de questão de prova ENAD, não faça um quiz no padrão ENAD. Elabore 5 questões de múltipla escolha sobre o seguinte tema central: desenvolvimento da dentição, crescimento craniofacial, etiologia e classificação das más oclusões. Mas isso não é o que a gente quer, não é a questão que está sendo trabalhada aqui. Então, a gente vai adicionar o tema que a gente quer. A gente pode remover esse. O tema central aqui é adaptação e morte celular. Além disso, quando eu vou fazer questão, eu prefiro direcionar mais ainda. Então, eu gosto de adicionar assim: escreva as questões como um especialista na área. E dependendo da matéria, por exemplo, se você for fazer para uma saúde coletiva, algum tipo desses estudos que são mais direcionados para uma área mais social, você também pode adicionar. Aborde também os aspectos socioeconômicos e regionais. Porque adicionando isso, você também vai adicionar o critério de população. Ele vai fazer questões baseadas em situações.
como, por exemplo, essa situação numa população rural, uma população ribeirinha, uma população periférica, marginalizada, ou então desassistida socialmente de alguma forma. Mas como aqui não é o caso, eu vou tirar isso. E jogando isso aqui já no Gemini, uma fonte e um prompt que já é cedido pela própria faculdade, a gente vai esperar um pouquinho e ele vai gerar essa questão para a gente. Aqui o Gemini ele tem uma função que é muito legal. Ele consegue gerar para a gente como se fosse um Google Forms, onde a gente já tem a opção de marcar a assertiva que a gente considera e já vem com o enunciado. Então, acaba que fica como um questionário. Por isso que eu prefiro quando é para estudar. Mas também, se a gente quiser, ele pode criar de outras formas, criar um resumo. Eu prefiro usar o Gemini para criar as questões, mas você também pode usar o ChatGPT. Ou então outro IA, que você preferir, como a Notebook LM, e aí o Learn eu acho que também funciona. Agora, um critério importante, independente da IA que você for utilizar, é solicitar que ela faça poucas questões. Ali, em média, 3, 5 questões, no máximo, porque assim você vai evitar que a IA ela responda de forma incorreta, ou então crie questões que não têm muito cabimento e direciona melhor o seu estudo. Você pode criar 5, depois mais 5, ver se estão parecidas, direcionar mais o tema, como, por exemplo, você pode colocar vários arquivos da mesma matéria e querer questões apenas sobre a primeira aula, então apenas sobre a segunda fonte. Então, você adiciona apenas a segunda fonte, crie tantas questões. Assim, você pode administrar melhor o seu tempo e também a forma que você deseja estudar. Então, é basicamente isso, as dicas que eu tenho para dar. Qualquer coisa, o Instagram da Lia está disponível para vocês tirarem dúvidas. Podem mandar para a gente e a gente está no aguardo de vocês. Obrigado.